Fala, fera! Fala, galera, fala tu. Hoje eu tô com um convidado especial aqui, um super amigo, um parceiro, um cara que eu admiro dentro e fora do tatame, né? Faixa preta, casca grossa, meu amigo Bruno Martins, é isso? É, Julião. Satisfação te receber aqui em casa. Prazer, tá? meu irmão. Valeu, irmão. E queria conhecer um pouco mais do Bruno, queria que a galera conhecesse um pouco mais do Bruno, né? Quem é o Bruno, como começou o Bruno na arte marcial, e conta um pouquinho mais de ti, meu irmão, por favor. Oi, irmão. Então, começar a minha história no jiu-jitsu é até engraçada, porque eu morava na Barra, né, de frente pra praia e tudo mais. Obviamente, quando você é moleque e mora de frente pra praia, você vai fazer o quê? Pegar onda, né? E nisso, né, com os amigos e tudo mais, naquela época, da década de 90, já estou entregando mais ou menos aqui a minha idade, né, era aquele boom do jiu-jitsu, com UFC, vale tudo e tudo mais. E um amigo que não pegava, né, que não fazia parte do grupo, que pegava onda, a gente estava ali conversando na areia, ele chega por trás e me dá um mata-leão. Tudo bem, eu apaguei naquela situação, né, que também ele não tinha um controle, meio que iniciante também. Eu falei, porra, quero aprender essa merda, né? Obviamente era menor de idade, mas pedi pra minha mãe levar lá. Graças a Deus ela não subiu, se ela subisse ela não me deixaria lá, né? Ela só entrou na recepção, pagou tudo, a mulher deu o endereço da fábrica do kimono. A gente foi lá no dia seguinte pegar e no mesmo dia eu comecei a treinar. Chegando lá, cara, assim, eu comecei com 14, 15 anos, né? Então, teoricamente era da turma juniores infantil, né? Mas, pelo meu tamanho já tinha já 1,80 e tudo mais, já me jogaram para os adultos. Então é aquela situação, só tomando paulada, né? Só apanhando. E depois de um ano mais ou menos, né, aprendendo de jiu-jitsu, tipo assim, na minha cabeça, né, eu vejo as pessoas assim dizendo, ah, pô, tô com dificuldade de aprender, não sei o quê. Se eu tive, eu não lembro. Eu só sei que eu tava indo e eu curtia a brincadeira toda, né? E eu comecei de uma forma meio que igual. O cara que fazia o meu bar fixo ali mais ou menos, ele era mais pesado, mais forte, mas ele tinha mais ou menos uma semana na minha frente. Só que eu só apanhava dele. Só que ele, por um período, ele parou, ele sumiu. Isso eu já estava já mais ou menos um ano no jiu-jitsu. E quando ele voltou, não sei porquê, o meu professor vai lá treinar com o Bruno. E quando ele veio treinar comigo, eu falei, pô, lá vou eu apanhar de novo, né? E não aconteceu isso. Então, né, na verdade, não é que eu bati, né, mas eu me desenvolvi melhor, combinei ele e tudo mais, então eu vi, pô, tô aprendendo essa brincadeira. E eu não tinha uma perspectiva, né, tipo, pô, tô aprendendo, eu só apanhava, eu era mais leve, né, porra, era uma criança no meio de adultos. Quando tu começou com a academia, era, Bruno? Como é que é? Quando tu começou treinando aonde? Lá na Gracie Barra, lá na Barra de Tijuca, lá legal. na antiga Espaço Vital, Legal. tá fechado e tudo mais. Show de bola. Então e foi aí que foi, pô, não sou o melhor, não faço parte da elite, mas estou aprendendo. Tipo assim, pô, eu não tô ali na estaca zero, eu tô me desenvolvendo no meu tempo, mas eu tô, né? E assim eu fui continuando, né? E quando eu cheguei na minha fase, que para mim como professor, né, hoje, que eu vejo a fase mais complicada para o adolescente continuar no jiu-jitsu, né? Porque, tipo assim, você entrando na vida adulta, você tem faculdade, você tem trabalho, começa a vir contas, né? E eu passei com uma dificuldade financeira, minha família também, eu falei, pô, tive que abandonar. Foi dois lances, a questão financeira e uma questão também de não estar inserido realmente no mundo do jiu-jitsu de fato. Eu ia, mas não estava inserido como hoje eu tô, entendeu? Então, aquelas situações que meio que te tiram, né, do jiu-jitsu, acabou me tirando, né? Então, fiquei afastado por aí, mais ou menos uns 10 anos, mas óbvio, tinha um contato, né? E eu lembro muito bem que, tipo, quando o Roger, que treinava comigo na época, né, a gente começou na faixa amarela, e a gente meio que foi subindo junto,
quando ele foi campeão mundial na primeira vez, eu lembro que eu mandei e-mail pra ele, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Mandei e-mail pra ele, porra, assim, elogiando ele, parabenizando pelo título que ele conquistou, que eu sei que é muito difícil. E eu resolvi, cara, vou me afastar. Por quê? Pô, na minha cabeça, por mais, sei lá, infantil ou prepotente que seja, foi, pô, se o Roger foi campeão mundial e eu fazia ali parte daquele bolo, não dos melhores, mas estava ali, vai que a conjuntura das chaves eu poderia ser também. Né? Falei, pô, então, cara, eu não quero isso. Tipo assim, eu queria voltar, mas eu tinha pendências algumas, as coisas para resolver para depois voltar. E eu tava já de frente já nos negócios assim da família, eu falei, cara, eu vou colocar uma meta. Então, do tipo, quando eu chegar lá 30, 31, 32, é a meta que eu vou voltar pro jiu-jitsu. Porque, era todas as situações que me prendem para poder voltar a me dedicar. Mas eu queria voltar para apenas ser praticante normal. Tipo assim, pô, de ter poucos anos, pô, não é mais moleque, né? Então eu tinha um gapzinho de 10 anos, que, pô, pro mundo competitivo é um outro universo. Sim. Né? Então, aí eu voltei a praticar e tudo mais. Aí que vem as coisas engraçadas da vida, né? Que você imagina assim, pô, você volta com uma pretensão, mas a vida às vezes entende o que você quer dentro de si. Né? Pô, eu me afastei lá com 20 e poucos anos, né? Por questões que eu não tive controle. Não que eu não tive controle, eu tive maturidade para lidar. E acabei numa zona de conforto. Em vez de, pô, se você quer isso, meu irmão, vai lá e faz. Não fica, porque isso, porque aquilo, não. Né? Então, eu acabei, a vida acabou olhando. Por quê? Voltei como praticante, treinando lá, e comecei a treinar em 2 períodos, de manhã e à noite, tudo mais, e uma hora, foi no treino da manhã, o Jefferson, que foi meu professor, que me deu a faixa preta, ele chegou pra mim, pô, quero conversar contigo. Eu falei, pô, Jefferson, eu vou treinar agora, a gente tem como conversar depois, senão eu não vou conseguir treinar? Não, beleza. Aí treinei, desci, ele me chamou, né? Me chamou, cara, tô com um projeto aqui de uma nova escola, né? E eu acho que é perto lá do seu trabalho, eu acho que pode ser uma boa para você. Aí eu pensei assim, foi, pô, legal. Primeiro, pô, tive uma pretensão ali como praticante, né? E eu tô recebendo um convite sem procurar de assumir uma escola. Eu nem faixa preta eu era, né? Faixa marrom. E eu falei, cara, eu não vou te dar uma resposta agora, óbvio, né? Acho que você tem que respeitar isso também. Mas posso te dar uma resposta até o final da semana? Aí ele falou, não, pode sim, então beleza. Aí fiquei pensando e depois eu lembrei de um moleque que dava aula no programa infantil lá da matriz na época, né, que é se eu não me engano é o Bernardo, hoje tá, ele já é Jacarepaguá, é aluno do Joe e tudo mais. E eu lembrei que, tipo, ele tava lá ajudando, ele tava precisando de grana, né? E eu falei, pô, vou fazer o seguinte, já que ele me viu como instrutor professor, e pô, ficar vindo do recreio para bar e tudo mais tem um custo, né? Pô, vou tentar diminuir esse custo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se o seu Jefferson aceita o Bernardo no meu lugar, né, que era a mesma faixa da minha mesma graduação, e eu fico no lugar dele. Aí primeiro foi conversar com o Jefferson, cara, que quero saber os detalhes, como é que vai ser, como é que você vai ter plano de carreira, salário, os ganhos, né? Para eu passar depois para o moleque ver se é interessante para ele. Né? Aí ele me passou as informações, tinha um plano de carreira bem legal até. Né? E eu falei, pô, cara, aí meio que já joguei a isca pro Jefferson. Ó, o Bernardo que dá aula aqui de manhã para turma infantil, ele tá precisando de grana. O que você acha do nome dele? Aí ele falou,
mas você não quer? Não. Eu estou perguntando o que você acha, tá? Porque eu avaliei, tá? Dentro do meu objetivo, tipo, cara, eu expliquei para ele, eu tô aqui como praticante. Você me deu um convite que, tipo, eu acho que tá aquém do que eu posso dar hoje. Agradeço, posso até assumir, se você me quiser muito, eu pego. Mas não é uma coisa assim que... Aí eu conversei com o Bernardo, cara, eu pego sim, falei, cara, então vamos fazer essa troca e você cola com ele, né, para o projeto seguir. A gente fez isso, fez a troca, comecei com a turma infantil. Infelizmente o projeto não seguiu, né, mas graças a Deus o moleque não ficou também, já arrumou um emprego nesse meio tempo e assim comecei dando aula infantil. Depois comecei com adulto e foi meio que quase fosse uma escadinha. Infantil, adulto iniciante, às vezes eu pegava um adulto avançado, quando já se faltava e tudo mais. E hoje tu dá aula em quais academias? Cara, hoje eu só dou aula em uma escola, tá? Mas eu cheguei sempre no universo da Gracie Barra, mas eu cheguei a dar aula já em todas as escolas. Hoje dá onde? Hoje eu dou na GB Reserva aqui no Recreio mesmo, né? Com o Diogo. Perfeito. Sim. E com o Diogo, cara, foi uma coisa assim, que foi a mesma situação. Eu vi que o professor ali que estava com ele ia sair, eu fiquei sabendo, falei, pá, moro perto, pô, se você quiser, estou à disposição e tudo mais. Aí eu falei, vou pensar, mas nessa eu tive que ficar insistindo, né? Tipo, pô, e aí, não, tô pensando, não sei o que. Depois, não, vem aí pro pessoal te conhecer e tudo mais, e entrei, né? Entrei. E aí, cara, graças ao Diogo que eu vi, de fato, o que é começar a ser profissional do jiu-jitsu. Então, tipo assim, ele ali, ele me dava várias dicas, tipo detalhezinhos, né? Do tipo, você tem que falar assim, se comportar assado, né? Porque era uma outra vibe, né? A matriz, ela tinha como sendo a primeira escola, assim, o meu professor na época, ele, digamos assim, ele ia muito devagar nessa mudança toda, né? Que a Gracie Barra teve, daquela época para hoje. Sim. Então ele foi muito devagar para, tipo, não dar aquele choque de gestão, tipo, e correr o risco de perder muita gente. Ele foi muito pouco. E eu não tive essa pegada que o Diogo, por ter começado na escola do zero, colocou. Então com isso eu tive a oportunidade, né, de ser profissional de jiu-jitsu, de realmente ganhar, eu digo até pra molecada, né, assim, hoje que quer começar, pegar, se você trabalha, você ganha. Não adianta você querer trabalhar pouco e ganhar pouco, né? Então hoje, quem quer trabalhar realmente, quem quer pegar a mão, cara, para uma pessoa assim, pega até um salário bem legal para a média Brasil. Né? Então, assim, hoje o jiu-jitsu ele paga muito bem, né? Em relação àquela basicamente não ganhava nada. Um cara que começou, né, através do hobby ali, foi evoluindo, né, virou professor. Sim. Hoje é uma principal renda, Bruno? Hoje é a minha principal renda, cara. Bacana. Hoje o jiu-jitsu ele chega assim a ser a minha principal renda. E com o decorrer do tempo, né, foi surgindo uma outra oportunidade que, tipo, com a escola do Diogo, eu não tive a oportunidade de ver a escola do zero. Né, eu já peguei a escola já meio que andando. E nessa outra oportunidade eu tive a oportunidade de ver uma escola do zero. Né, 0 alunos e você ali dando aula para 1 aluno, 2 alunos, a coisa ali crescendo, evoluindo e tudo mais. Então, meio que a minha carreira no jiu-jitsu, né, a minha jornada, né, foi daquele praticante que não sabia se estava evoluindo e teve pequenas provas ali que, não, cara, tá evoluindo sim, continua, né? Meio que a vida vai mostrando, cara, vai indo, né? E quando eu virei profissional, né, que eu não encaro o jiu-jitsu como profissão porque eu gosto, né? Não é uma situação, vai dar aula às 6 horas da manhã, cara, vou, tem essa. Eu só me organizar, eu vou. E dar aula até às 11 da noite, vou até meia-noite. Então, o pessoal que faz aula comigo na sexta-feira,
às vezes sai lá 10h30 da noite, 10 horas da noite. Então eu não fico, pô, pessoal, vambora aí, que já deu uma hora de aula que já meteu o pé. Eu tenho um prazer muito grande, né? Então, com isso, quando eu fui para a escola do Buiú, né, que é ali no Parque Olímpico, eu tive essa oportunidade de pegar a escola do Zé. E assim ver como é que você tem que se comportar, né, nessa situação, né? Tipo, a escola está do zero, não está gerando dinheiro e tudo mais. E com isso eu acho que adquiri um conhecimento muito bom, né? Mas o que o jiu-jitsu me ensinou, na verdade, né, assim, para resumir o ensino do jiu-jitsu para a minha pessoa, é que, tipo, você só precisa ser resiliente e persistente. Só. Agora, se você vai ser o melhor, né, do setor do mercado, vão ser a consequência da sua entrega. Se você se entrega, talvez você não seja o melhor, porque o melhor são várias conjunturas que você não tem controle, mas no bolo tu vai estar. Porque você se entregou, porque você respirou aquilo 24 horas, vamos supor. Então em algum momento, né, aquela sua dedicação, que é uma paixão, um amor que seja, vai te dar de alguma maneira. Porque, cara, ou vai ser de forma direta das suas próprias mãos, né, ou aquelas sementinhas que, digamos assim, de forma filosófica você planta, mas na verdade são suas atitudes diárias, né? As pessoas ao redor que ou passaram ou estão, elas vão te proporcionar, né? Porque uma coisa que eu acredito muito, que uma coisa que meu pai me ensinou, né? Assim, eu tive muita pouca conversa com meu pai, né? Ele morreu quando eu tinha 8 anos, e eu li uma das lições que ele me passava, é criança, né? Mas me falava assim, cara, o dinheiro, né, ele não é uma coisa assim, é importante, né? Mas uma coisa que tem mais valor que o dinheiro são pessoas. Então, a partir do momento que você investe em pessoas, e investir, tipo, não é paparicar, é você tratar as pessoas com respeito, né? É você escutar e não entrar num embate de você fala do seu problema, eu falo do meu, e a gente vê quem tem o maior problema. Então, se você quer falar comigo, eu vou te escutar. Eu não vou, tipo assim, o Júnior vai falar, e daqui a pouco eu tenho que falar. Não. Eu vou ficar nos jogando palavras, chaves, apenas para você continuar falando e você se esvaziar daquela angústia, daquele problema, até mesmo, talvez, um conselho que você queira de mim, de ponto. Então, isso, de uma certa maneira, é uma atitude simples, mas é investimento. Porque, de uma certa forma, a gente se conecta. Não é que, você meio que acreditou que comigo você podia desabafar, eu te dei esse crédito, não, pode, quando você quiser, outro dia a gente conversa mais, tudo mais, ou seja, a gente criou um link, a gente fez uma conexão, que talvez não seja uma conexão diária, uma relação diária, mas sim, quando você tiver algum problema, você sabe quem você pode procurar para pelo menos desabafar, né? E nisso a gente cria uma empatia um pelo outro. Então, se eu sei que você está com um problema, você pode me ligar. E uma questão de troca, não é que você seja obrigado, né? Mas você talvez também possa me ajudar. Então, numa situação que você vai vendo ali, talvez, os meus sonhos, os meus anseios, e dentro de uma possibilidade, acho que eu posso ajudar o Bruno. E não é de, tipo, se descapitalizar, tipo, eu conheço alguém, ou conheço algum lugar, tipo, uma indicação simples, que já abre porta, né? Que tipo, eu um estranho, falar com outro estranho, a gente tem que primeiro criar, tipo, aquela situação de conhecimento, ou seja, tem toda uma barreirazinha. Sim. Agora, quando você apresentar por uma pessoa que já conhece a outra, aquelas barreiras, acho que pelo menos a metade já cai. Né? O pessoal, eles chamam no mercado de QI, né? O famoso quem indique. Né? Então, isso, né, basicamente ajuda bastante. Então, não é uma questão de dinheiro às vezes. Não, quando você acaba investindo em pessoas, você acaba meio que recebendo isso em troca de alguma maneira, né? Então, quando o jiu-jitsu ele me ensina essas coisas, tipo assim, se eu treino contigo,
Eu digo assim, normalmente, né, assim, jiu-jitsu é uma conversa sem palavras, né? Então, do tipo, eu vou bater a sua mão ali para começar o treino. Então, se eu sentir que a tua pegada tá forte, você quer fazer força, quer gritar comigo, né? Então, numa conversa, né, ou seja, eu tô aqui falando baixo com você, numa boa, e talvez por uma quebra de argumento você aumente o tom de voz. Se eu tiver argumento suficiente, eu não preciso aumentar meu tom de voz, né? Eu fico ali e vou te amansando. Eu falo, Julião, porra, menos, acalma aí, fica tranquilo e vamos trocar ideia na boa. Agora, se eu não tenho um controle emocional ou a sua agressividade, né, quebra o meu argumento e eu fico agressivo também, a gente pode ir escalando e chegar talvez até no embate físico. Sim, entendi. Né? E o jiu-jitsu, ele meio que me ensinou a isso também, né? Tipo, você não precisa ser agressivo com a pessoa agressiva. Se você tem a técnica, você controla ela, né? Então aquela pessoa ali que tá agressiva, não digo nervosa, porque não tem situação para ficar nervoso, né? Talvez emotivo, Sim. não nervoso de querer agredir você, né? Mas fica ali numa situação de querer fazer força. Não, você controla a pessoa, você de uma certa maneira vai fazer com que aquela pessoa, o desgaste físico dela se acalme. Tipo, ela não tem energia, então tipo assim, o ódio dela não adianta, não vai ser diluído, entendeu? Então você mostra pra ela de uma certa maneira que tipo, cara, fazer força não adianta. Show de bola. Eu te controlo, tá? Então quando você entra e você transfere isso pra vida, é a mesma situação de conversa, de uma discussão. Você, obviamente, você tem que se posicionar, óbvio, né? Uma questão até da sua própria segurança física, mas tenta entender que, tipo, se você entrar naquela frequência daquela pessoa, a possibilidade de criar uma violência maior, você tá, na verdade, você está jogando gasolina no fogo. Sim. A pessoa tá querendo, já tá em brasa. Você vai lá e joga a gasolina, cara, todo mundo se queima. Não tem lance, você bateu nele. Cara, bater hoje, é o que eu falo dos meus alunos, né? Assim, você bater numa pessoa hoje, até mesmo no passado, né? No passado, tipo, você tinha que ficar escaldado, né? Você bate nela hoje, mas vai que ela é covarde, agora, meu irmão, você tem que agora ficar andando, por às vezes você tá com a tua mulher, com a tua família, acaba com uma covardia, porque apanhou ali, na frente dos amigos, na frente de alguém, ou seja, a moral dele foi ferida. Sim. Hoje em dia, além desse problema, você pode ser processado, ser passado da linha. Então a agressão física é a última etapa da questão ali de uma discussão. Tipo assim, é altamente necessário, tipo assim, você vai correr perigo, aí você parte, mas você tem que ter o controle emocional para você não passar da linha de, em vez de você ser a pessoa que se defendeu, você passa a ser o agressor. Então você tem que ter esse controlezinho muito. Você precisa ter controle emocional para isso, senão você estoura, né? Então, com esse controle você controla a situação e vai controlando até você sentir que, tipo, pô, controlei a situação e sair bem. Em vez de, pô, a situação você conduz, você controla a situação para os dois entrarem num acordo, eu quero saber, cara, mete o pé para lá, o pé para cá e tá tudo bem, a gente segue a vida. Então, o jiu-jitsu, ele para mim é uma ferramenta, para mim que eu falo é um emulador, né? Então, tudo ali que você tem a oportunidade de adquirir conhecimento, né, ou se testar, você pode ter ali. E você sabendo transferir isso para a vida, meio que você muda a sua vida através daquela brincadeira ali que a gente chama de jiu-jitsu, né? Porque, como o Carlinhos ele sempre falou pra gente, aqui, porque como é uma coisa muito emocional, né, as máscaras caem, né? Então a pessoa ali que se finge de bonzinho, ou que se faz como se fosse o melhor, ele ali mostra quem ele é de verdade, porque o emocional dele vai ser testado numa situação de sufoco. Porque você, quando tá na bonança, numa zona de conforto, você controla, você tá ali, você tá bem. Agora, quando você se joga na zona de desconforto, na zona do perigo, onde você mostra quem é você, né?
onde a gente começa a conhecer a gente de verdade, né? Meio que transferindo isso para a situação de vida, né? Quando a gente tem uma situação financeira complicada, né? Ou quando a gente perde o emprego, uma dificuldade, né? A gente, na verdade, é uma oportunidade da gente se conhecer, né? E ver, porra, se você sabe os seus valores, se você sabe da sua capacidade, se você sabe como você chegou até ali, não é qualquer situação que vai te abalar, que você tem uma autoconfiança, que você tem a forma, mas você tem um caminho. Tá, beleza, aquela porta ali ela foi fechada, mas você cria outra, pode entrar pela janela, pela chaminé, ou pula uma outra porta. Só aquela porta foi fechada, mas talvez ela nem foi trancada, ela só foi fechada. Talvez você possa, em outro momento, ela está aberta e você simplesmente passa a mão e abrir. Entendeu? Então é uma situação de você só precisa acreditar. Acredita e vai, ou seja, paciência e persistência. Se você se conhece, você chega lá. Entendeu? A gente está tendo aqui dicas, né, do meu amigo faixa preta, de dentro do tatame para a vida, né, como tu pode trazer essa experiência no teu dia a dia, né, dentro de uma academia, nas lições do dia, levadas para o teu dia a dia, para te motivar, para tu ser um ser humano melhor e para tu saber lidar, né, com as adversidades do dia. Eu queria saber uma outra coisa de ti, Bruno, na parte de alimentação, como tu segue a tua alimentação para que tu tenha performance no esporte, como tu, como professor também, né, se isso influencia ou não. Me fala um pouco da alimentação do Bruno, meu amigo. Cara, então, isso é até engraçado, porque assim, eu, na minha adolescência, né, eu morei um período sozinho, porque a minha mãe foi cuidar da minha tia. Então, eu acho que filhos de mãe solteira, às vezes, passam por umas situações assim que você não vai ter aquele conforto, digamos assim, do pai, mas da família ali. Você tá sozinho, né? É claro que, tipo assim, não foi abandonado também, né? Minha mãe ali uma vez por semana, tudo mais, tipo assim, para levar as coisas de mercado, geladeira e tudo mais. E por a minha mãe, na época, não ter mais habilidades culinárias, e na época ali a gente estava começando a ter no nosso mercado comidas congeladas. Então, cara, foi basicamente isso que eu vivi a minha adolescência. Tipo, lasanha congelada, miojo. Então, nada que é saudável, é cheio de sódio, você dá porcaria, né? Mas, por eu praticar muita atividade física, que era o jiu-jitsu, surf e tudo mais, isso não, digamos assim, não me dava a obesidade, né? Por mais que eu tenha passado por um período da infância obeso, depois emagreci e tudo mais, aí que eu entrei no esporte e tal, isso não me deu, por mais que eu comece muita porcaria, né? Isso não me levou à obesidade, mas não me trazia aquele corpo de atleta condizente com as atividades. Ser magro também não é sinônimo só de ser saúde, né? Mas continue aí. Exatamente isso, é onde eu vou chegar depois ali no final. Né? Então, isso me deu, então isso basicamente me levou a práticas alimentares erradas, mas a atividade física meio que segurava aquela bola de neve que ia cair. Segurava a neve. Faz uma compensaçãozinha. Exatamente. Segura qualquer estourozinho, caía aquela neve toda. Então, só que o que aconteceu? Quando eu parei, né? Continuei com os mesmos hábitos, né? Só comendo porcaria, sem controle nenhum. Obviamente, engordei. Então, eu cheguei assim no estado de 90 e poucos, quase 100 quilos, né? Então, e nesse período que eu fiquei afastado, acumulei esse peso, mas quando eu voltei, né, na jiu-jitsu, eu vi que, tipo, beleza, tô fora de forma, tô pesado, né, tô todo mundo. Então agora eu preciso, tipo assim, eu não tinha conhecimento na época, né, de acesso a uma nutricionista, uma nutrição e tudo mais. Eu sabia que era comer correto, mas não tinha um hábito, né? Não fazia parte do meu dia a dia. Né? Então, só que eu sabia que preparação física era importante. Né? Essas coisas
que eu já vivia, que tinha ali na minha mão, eu sabia que era importante. Então, antes de eu voltar, pô, vou procurar alguém para me ajudar, né, a pelo menos a ter uma saúde muscular para não me machucar. Que eu sabia, falei, pô, eu vou chegar ali uma certa graduação, onde a molecada ou as pessoas que estão ali todo dia não vão se importar comigo. Então tu fez uma preparação para poder retornar. Exatamente, foi uma preparação de uns 6 meses para poder voltar. E por coincidência, né, aquele professor que dava aula na Liber Reserva foi o primeiro cara que eu treinei. E por uma outra coincidência também, naquele mesmo dia faltou luz. Ele chegou para mim, pô, a gente vai ter que esperar voltar a luz. Eu falei, pô, irmão, pra quê? Você precisa de visão para treinar jiu-jitsu? Tendo no escuro, bora. Entendeu? Então, porque isso já era comum pra gente. Quando falta, pô, cara, a gente tá falando aí início dos anos 90, a gente não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Então, falta de luz na barra é normal. Choveu, qualquer coisa, né? Faltava luz. Então, a gente foi criado assim no jiu-jitsu. Aí, foi aquela situação que foi, pô, não tô tão mal assim, né? O moleque deve estar aqui todo dia, né? Foi, porra, só agora eu preciso pegar o cara nas posições, tá? Mas não tô ruim. E assim eu fui. Então, aí eu fui voltando a praticar e tudo mais. Eu falei, bom, agora eu quero competir. Já tô me sentindo bem, já tirei a ferrugemzinha que tinha, agora eu quero competir. E foi aí que eu fui procurar nutricionista, médico e tudo mais para cuidar dessa parte fora da preparação física, né? Que é do organismo, da nutrição e tudo mais. Sim. E aí, cara, assim a gente vai entrar numa polêmica. E normalmente isso eu falo para as pessoas mais chegadas ou que buscam alguma ajuda assim comigo, né? E eu vejo que eu tenho a liberdade de falar. Né? Porque a gente entra numa zona meio que cinzenta do mercado da saúde, né? Que você tem que entender, não é cinzenta, né? Você tem que ser empático, você tem que entender que o profissional ali, ele tem contas para pagar. Tudo bem que talvez ele fez um juramento, né? Tipo, vou ajudar as pessoas e tudo mais, mas cara, fala que eu quero saber. No mercado, né? Então, o que eu aprendi quando eu comecei a procurar os profissionais? Eu percebi e senti, né? Que tipo, ele não está ali para realmente te ajudar. Ele está ali para você ser mais uma questão de gerador de renda para ele. Então ele não vai te dar tudo o bizu. Ele vai te dar talvez migalhinhas aqui, migalhinhas ali e trabalhar no seu psicológico. Ó, irmão, faz todos esses exames, 3 folhas de exame, porra, mais de R$1.000, R$2.000 de medicação, de suplemento. Não é algo simplificado, é algo mais complexo. Mas para trabalhar também o seu psicológico de compromisso. Que aí a gente entra na zona do marketing, né? Tipo assim, pô, em vez de pagar, sei lá, R$100, R$50, bota esse maluco pra gastar, que foi, porra, que eu vou jogar na cabeça dele, foi, porra, se eu tô colocando dinheiro, eu preciso ter o retorno desse dinheiro. Então eu já vou gerar automaticamente um compromisso pra ele. Só que, cara, a pessoa quando ela tá com maus hábitos, né, alimentares, de saúde, comportamental para a sua saúde, ela não vai acordar sozinha. Ela precisa de orientação de fato. Sim. Né? Você precisa pegar na mão dela e falar, meu irmão, ó, é para fazer assim, é para fazer assado. Ó, isso aqui que você está comendo, até pode. Mas se você come isso, você não pode mais comer mais nada. Porque você já estourou. E aí, você vai viver só disso hoje? Não. Então, você começa a entender a brincadeira, porque a alimentação é matemática pura. Né? Se você come, você tem que consumir. Se você não consome, vira depósito. É igual dinheiro. Se a gente ganha muito, a gente bota no mercado financeiro, poupança, mas se a gente acumula. Agora, se a gente gasta mais do que ganha, você entra em uma situação negativa. Amigo, ainda tem o que tu consome, né? Porque tu não consome de qualidade. Exatamente. Né? Você pode consumir às vezes as mesmas calorias, mas com qualidade e sem qualidade, né? Então, eu procurei um nutricionista, médico, e eu caí nessa situação. E, por um acaso, né, o CrossFit estava entrando
no Rio de Janeiro. Já tinha em São Paulo, mas estava entrando forte no Rio de Janeiro. E eu conheci um grupo, né, de professores que davam lá na praia. Eu falei, porra, e eu sabia que o pessoal do jiu-jitsu lá fora estava começando a fazer isso. É que era novidade, né? Então, meio que a pessoa que é atleta, ela vai buscando ferramentas para ela buscar alta performance dela. Né? Então, eu falei, pô, vou lá fazer essa brincadeira. E quando eu cheguei lá para fazer, fiz 1, 2, 3 aulas, os caras chegaram e falei, pô, Bruno, você não quer fazer um programa mais direcionado para as suas necessidades? E tipo assim, eles tiveram a sacada, tipo assim, pô, ele não é um aluno executivo, né? Ele é um aluno que está buscando performance para a atividade física dele, né? Então foi, pô, então ele tem que sair do grupo, senão a gente vai estar atrapalhando ele. Tem que trazer algo específico para ele, Exato, né? especificidade. Para poder, né? claro, Exatamente. Então, e, né, foi, cara, vambora, né? Pelo menos a gente testa. Né? Então, e foi daí, cara, que com simplicidade, né? E quando eu digo simplicidade, desde a atividade física, da preparação física, que são coisas básicas, que hoje, tipo, o pessoal meio que está achando que é novidade e tudo mais, são coisas que o CrossFit, ele trabalha exercícios básicos, sem máquina, sem nada, né? Tanto é que o lema no CrossFit, o seu corpo que é a máquina, né? Então, eles foram me passando uma ideologia de simplicidade, né? Que, se você for ver, é tudo muito simples, tudo muito fácil. Não precisa sal rosa, isso aqui é do Himalaia, isso aqui é feita por mulheres virgens. Não tem nada de complicado. A alimentação não é complicada, a alimentação é simples, né? Aquele famoso arroz e feijão, né? Mas vamos lá continuar, que depois eu chego aí, né, nessa parte que é mais legal. Então, com simplicidade, eles foram me passando. Então, com aquela bateria de exames, suplemento caros, exames caros e tudo mais, uma coisa assim que tipo era 1/3 do valor que eu estava investindo, eles estavam me entregando resultado. E uma sacada que o professor me deu, que tipo assim, eu comecei a conversar e falei, porra, irmão, tava gastando mal grana. E porra, não tava tendo resultado. E, né, eu meio que desabafei ali com ele, e falei, pô, Bruno, então, eu não sei os outros, posso falar por mim, tá? Eu, como professor de educação física, se eu te dou resultado, se eu te educo, né, de verdade, porque o nome da minha profissão é educador físico, ou seja, eu preciso te educar, né, para você caminhar sozinho, e ponto, viver a sua vida, né? Se eu te entregar o resultado que você quer, são 2 caminhos de retorno para mim. Ou as pessoas vão ver a sua mudança e vão perguntar o que houve, você automaticamente vai falar. Sim. Ou você, por gratidão, vai me indicar. Aquela situação de pessoas, né? Que eu falei anteriormente. Então isso foi, porra, fato, irmão, verdade, entendeu? Então, é uma situação que às vezes a gente pensa, não, eu preciso garantir aquela merendinha ali do aluno ali, pá. Não é a pegada. O cara que pensa assim, ele está com a visão, porra, de curto a médio prazo, não de longo. Ele tem que entender, porra, bicho, você tem que entender que tipo, a sua carreira não é de 5 anos, é de 10, 20, 30, 40 anos. Porque hoje você pode viver tranquilamente até os 80 anos. Né? Ainda tem essa situação da aposentadoria, então, meu irmão, você vai prolongar a sua vida profissional. Então, se você não investir em pessoas, você está ferrado. Né? Então, eu digo investir é aquele negócio, você entregar a verdade. Entendeu? É óbvio que ganhar dinheiro é bom, entendeu? Mas quando você entrega a verdade, você entrega valor. Então, aquele preço que, digamos assim, você talvez teria que abaixar para escalar, para derrubar a barreira de entrada, né? Não, tem que baixar para vir gente, para colocar dinheiro no bolso. Você começa a aumentar, porque aquele valor, aquele preço que você está aumentando é muito baixo em relação ao valor que você está entregando.
né? Porque você está entregando a verdade, você não está entregando uma situação ali tipo, vou jogar aqui para ele, mas vou criar uma dificuldade para ele voltar e pagar mais uma consulta, né? E eu alimentar todo o mercado indireto, suplemento, exame e tudo mais, né? Então, quando ele me passou isso, eu comecei a ter resultado e foi aonde na primeira vez, né, eu cheguei a uma situação onde eu realmente cheguei num nível de performance físico absurdo. Todo mundo falou, cara, tu tá diferente, tá mais rápido, tu tá mais forte, né? E com mudanças simples, né? Obviamente, com tudo ali controlado, obviamente. Cara, que comida pra mim é remédio, tá? Então quando eu vejo pessoas, pô, tu não gosta de comer uma pizza? Óbvio que eu gosto de comer uma pizza, né? Mas é um momento social, do tipo, pô, vou me encontrar com o Julião ou com um grupo, principalmente grupos, né? Pô, qual a alimentação mais fácil para alimentar aquela galera naquela hora? Sim. Né? Um petiscozinho, pizza, né? Uma carninha talvez. Uma descontração. E tem um bate-papel social. Sim. Agora, no seu dia a dia, cara, é remédio. Ponto. É aquilo ali que você tem que comer, aquilo ali que foi programado. É óbvio, né, que hoje, com o aplicativo e tudo mais, ajuda, né, a você, digamos assim, não passar perrengue, porque tipo, acho que a coisa mais complicada hoje é o profissional, ele passar uma folha para você, você tem que comer isso. Mas tá, beleza, se eu tiver controle do meu dia eu consigo. Mas às vezes você passa por momentos que você não vai ter como comer aquilo ali, e aí? Né? Então quando você tem a tecnologia a seu favor, você chega ali no aplicativo e fala, bom, beleza, eu tinha que comer talvez batata, mas não tem batata aqui, mas eu tenho arroz. Então, mas batata e arroz são combinações diferentes. Então vamos supor, né, uma matemática assim, se eu tivesse que consumir 400 gramas de batata, se eu for comer arroz eu tenho que comer 200. Vou comer menos? Vou, mas bata ali a minha meta. Né? Então é como um remédio. Né? Você não tem ali a inscrição ali, você tem que tomar X quantidade. Se você passar disso, pode dar ruim. Né? Mas se for continuado, não vai dar. Então, a alimentação, a minha é isso. Então hoje eu acabo assim, né, no decorrer ali, eu fui evoluindo, né, fui conhecendo pessoas. E hoje, basicamente, cara, a dieta pra mim é fundamental. Tá? Assim, eu não trocaria, né, a pessoa, pô, você, né, outra assunto polêmica, pô, se você não toma nada, tipo, você não toma um anabolizante, né, que você já tá com uma certa idade, não. Tá? E por quê? Na minha cabeça, não precisa. Tá? Hoje mesmo, né, antes de vir pra cá, né, fui lá na TV pra treinar, e o cara, ele veio me falar, o cara já tem uns 50 e poucos assim, e fala, cara, tu tá garoto, tu treinou mais que todo mundo, tu fez todos os rounds e a mais, pô, tu tá menino, né? E tipo assim, eu falei, agradeci e tal, né, obviamente, porque tipo assim, na minha cabeça, é um pensamento meu, né? Eu não tenho que, digamos assim, forçar as pessoas a pensarem igual a mim, tá? É uma atitude pessoal minha, né? Mas por coincidência, né, a gente estava ali conversando sobre possíveis caminhos que uma carreira de atleta ali pode tomar, né? E eu falei ali para a molecada lá que o problema para mim que eu vejo, a galera que chega na fase dos 30, dos 30 e poucos, que não é questão ali de ele vai perder performance. Na verdade é o que ele vai fazer que vai fazer ele perder performance. Ele não perde performance. Né? Se ele manter a mesma pegada, ele mantém ali o moleque, mas ele cai, mas não vai cair tanto. Sim. Né? Mas só que o que vai puxar mais ele para baixo é o hábito dele. Porque quando você é muito novo, você não tem dinheiro.
Então, é aquilo ali, é só diversão e pum, você não tem dinheiro para sair, você não tem dinheiro para namorar, você não tem dinheiro para viajar, você não tem dinheiro para comer uma pizza, você tem dinheiro para nada. Para coisas luxuosas da vida você não tem. Só que quando você chega na faixa dos 30, teoricamente, né, a grande maioria das pessoas chegam nessa possibilidade. Aí vai vir o vinhozinho, vai vir a pizza, vai vir os queijos, vai vir o excesso de comida prazerosa, porque você tem dinheiro para isso. E é isso que começa a jogar o teu corpo pro limbo e te atrapalhar na performance. Então, eu vejo pessoas que chegam na escola, tipo, pô, mais novos do que eu, vai, pô, tô velho. Eu falei, não, cara, são seus hábitos que estão te fazendo você ficar velho. Tá? Então. Isso é interessante. Porque, cara, na minha concepção foi tipo, pô, vou fazer com 42 anos, tá? Mas eu não me vejo muito diferente da molecada de 20 e poucos. Talvez, por um ritmo de treino, que eles treinam três períodos, a frequência de raciocínio talvez não seja a mesma. Mas se eu manter uma constância ali com eles, eu equiparo. Ponto. Então, é só questão de botar novo hábito para me encaixar ali neles. Senão, eles vão ali me botar sempre no desconforto, em vez de eu colocar no desconforto. Uma frase que tu falou que eu não quero deixar passar é essa: teus hábitos podem estar te tornando velho. Então, né, reflita sobre os teus hábitos, sobre o teu dia a dia, né, sobre o que tu te alimenta mentalmente, como tu te alimenta, né, em nutrientes, para poder ver como você está sobre performance, e não alta até, mas performance do teu dia a dia, né? Isso tudo faz a diferença. Exatamente, porque se você mantém um hábito saudável, né, cara, não é que tipo, é a fórmula da juventude, não. O tempo vai chegar para todo mundo, óbvio, tá? Eu como professor, como profissional, né, que ensina jiu-jitsu, eu sei que o meu tempo é na faixa aí dos 50 a 60, estourando. Por que eu digo isso? Cara, é aquele negócio, palavras motivos, exemplos arrastam. Então, se chegar um molecão lá, né, de 20 e poucos anos, eu lá com 50 e pouco, e ele me dá um aperto, né, que exemplo que eu vou dar para ele? Se ele não tiver nenhuma outra referência ali. Entendeu? Então o leão velho, ele tem que reconhecer que tá velho e ó, tá saindo de fininho, né? Ou ele vai perder o combate, vai vendo agora o novo que no meu lugar e se isola. Ponto. Ele tem que reconhecer isso. Né? Então tem que ficar ali de orgulho, claro. Não vou treinar, mas vou estar aqui. Que aí, cara, você meio que corta, na minha concepção, a renovação. Porque não vai entrar mais molecada, só vai entrar a galera da tua idade. Só que ali vai ter um fio. Cortou, agora daqui é pro fim. Então, aqueles negócios que era próspero, era sustentável, vai começar o início do fim. Porque você não reconheceu, tipo, preciso colocar alguém no meu lugar. Tá? Eu acho que a pessoa, quando chega num certo nível de maturidade, ele tem que saber quando ele está sendo útil, quando ele está sendo inútil. Né? Para ele não, digamos assim, não começar a virar como se fosse um encosto ali na situação. É a mesma coisa em empresa, né? Às vezes, você inicia o seu negócio, né? Você ali faz o negócio todo acontecer, só que você não tem que morrer agarrado naquilo. Você tem que saber reconhecer o tipo, cara, eu fui próspero, eu fui útil, na verdade, naquela fase inicial, só que o negócio evoluiu. Então, se o negócio evoluiu, eu tenho que começar a colocar pessoas para fazer o bolo crescer. Porque senão, porque o bolo todo para mim, aí a gente volta para alimentação. Né? Do tipo, pô, beleza, quer todo o bolo para mim. Aí você vai todo mês, você come um bolo inteiro, tá? O bolo inteiro. O que você vai acontecer? Fica gordo. Vai ficar lento. Entendeu? Porque você está engessando a situação e você está se prejudicando cada vez mais, ou seja, você está ficando doente. Então, quando, tipo assim, coloca pessoas demais para fazer o bolo, aquele bolo cresce. Então, o que acontece? Você com maturidade,
Agora, ó, eu vou tirar pedaços. Fatia. Eu vou fatiar. Para alimentar todo mundo que está fazendo esse bolo crescer. Porque talvez esse bolo cresça o suficiente para talvez aquele pedaço, claro, né, que aí você pode diversificar depois, se você for inteligente, né? Aquele pedaço, aquele bolo é enorme, talvez seja o mesmo tamanho daquele bolo que você começou. Mas você teve a maturidade e você fala, cara, eu preciso fazer esse bolo crescer para alimentar pessoas. Que aí, se você com maturidade, você entende, porra, beleza, eu não quero esse pedaço, eu não quero comer mais o bolo todo. Eu vou pegar o suficiente para mim e guardar na geladeira. Vamos supor, ou seja, um investimento de um outro negócio, ou um mercado financeiro que seja. Né? Ou seja, porque você está sendo inteligente agora. Comi o bolo todo, aproveitei aquela bonança, comprei meu apartamento, meu carrão, viajei, papapá, ajudei pessoas, ajudei família, ponto. Mas eu continuo entrando, agora preciso guardar. E aí você vai investir em outro negócio, vai diversificar. Né? Então, quando você chega nisso, nessa modalidade, você vê que, pô, fui útil, não sou mais útil, mas eu preciso colocar alguém para continuar o negócio. Senão, é o que eu falo assim para algumas pessoas que me procuram, que abriu escola e tudo mais, eu falei, cara, entende uma coisa. Quando você abre uma escola, né, e um negócio, que você está ali numa situação de que você está dando aula todos os dias, em todos os horários, você não tem um negócio, você tem um lugar para trabalhar. Agora, a partir do momento que o negócio começa a gerar dinheiro para você pagar uma outra pessoa para dar aula no seu lugar, agora sim você começou a ter negócio. Porque não adianta nada você abrir um negócio, colocar pessoas, sendo que foi, bicho, não tem nem para você, cara. Porra, só que você é o especialista da parada. Por que você vai colocar uma pessoa para trabalhar o que você sabe fazer? Entendeu? É a mesma coisa que você abrir um negócio, não sei nada do negócio e vou contratar alguém para fazer o negócio acontecer. Bicho, tá se colocando numa situação de bico, tipo, se o cara ele entender e for um pouquinho malandro e maldoso, eu falei, cara, o negócio não é dele, é meu. Entendeu? E se ele for mais mau caráter, ele vai roubar seus clientes. Ele vai entender porque, tipo assim, toda a situação ali que você montou e ele não sabia, ele aprendeu. Então ele sabia a mão de obra, fazer o serviço e tudo mais. Agora ele sabe, precisa disso, daqui, o abrir pra mim. Ele pega o teu know-how. O abrir até do teu lado. Só pra, tipo assim, não perder o ponto. Entendeu? Então, tipo assim, se você quer abrir um negócio, se você quer fazer um negócio, você tem que saber do seu negócio. Porque senão, você sempre vai depender de pessoas e vai reclamar de pessoas. É autorresponsabilidade, né? Então, por isso que eu penso, se você precisa, né, abrir um negócio, abra, mas entende que você é importante para aquela fase. Se o negócio começou a prosperar, você tem que entender, estou sendo útil, mas eu não estou sendo, para você não atrapalhar, porque você criou uma pessoa, né? Tanto existe a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, você está criando uma pessoa. Se a pessoa cresceu, pronto, ela tem que se tornar independente agora. Para ser negócio, de fato. Agora, eu continuo sendo útil para essa pessoa? Se não, começa a sair de fininho, cara. Ou você vende, ou você começa a sair de fininho colocando a pessoa que é mais útil que você. Então, de uma certa maneira, né, eu acho assim, parece que eu sou meio xiita, né? Parece que assim, tudo eu estou levando meio que pro jiu-jitsu, porque eu vejo isso no jiu-jitsu também, né? Porque, porra, enquanto eu tô ali meio que batendo de frente com a molecada, eu tô sendo útil para eles. Né? Que eu tô mostrando para eles, cara, vocês podem chegar, vocês têm tempo para chegar. Pô, se vocês estão com 20 e poucos anos, eu tô com 40 e pouco, cara, no mínimo 20 anos vocês têm para poder brincar e tentar alguma coisa. Em termos esportivos. Então é possível. É só garantir hábitos. Sim. Manter os seus hábitos, não se desvirtua, né? Porque é aquele lance. Se você treinou desde pequenininho, quando você chegar ali no início da fase, vai ter as perdições, né? Você vai ter ali a faculdade,
né? Vai ter pessoas que não praticam vão começar a fazer parte da sua vida, que pode te desvirtuar. Passou por essa fase? Irmão, agora vai. Então você tem esse período para buscar algum conteúdo, experiência pelo menos. Eu queria que tu desse essa dica aí pra galera, até pra gente finalizar. Uma mensagem, deixando pra galera de casa aí, sobre o que tu pode fazer para poder se inspirar no dia a dia hoje, para ser uma pessoa melhor, para que você possa ter perspectiva, né, num mundo melhor. Tu, como uma mensagem como Bruno, como professor, né, e pela tua experiência dentro e fora do tatame, como a gente pode levar uma mensagem de motivação para essa galerinha aí? A mensagem de motivação de pessoas é complicada, né? Mas o que eu aconselho pessoas próximas a mim, cara, é ter autorresponsabilidade, né? Você não culpar pessoas pelas coisas que acontecem na sua vida, né? Você ter autorresponsabilidade, você entender o que está acontecendo e saber o que causou é você. Não são pessoas, não são por outras pessoas. É você. O responsável de tudo, por tudo é você. Tudo depende, né, de ti, né? Cara, que hoje mesmo me mandaram um trecho de um livro, né? Que é basicamente isso, né? Busque ser responsável pelas coisas que você sente, que você administra, e não que as outras pessoas sentem por você ou sentem por alguma coisa, que aí você não tem controle. Então, você com esse pensamento, você fica leve. Tipo assim, você só tem você para se preocupar. Por exemplo, fulano, cara, o que fulano pensa ou dispensa, o problema é dela. Eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que você tem controle, aí você tem que ter autorresponsabilidade. Pra você não ficar em vez de... Eu sei que olhar para dentro disso é complicado, né? Mas eu entendo como uma fuga quando você deixa de olhar para si e começa a olhar para os outros. E buscar nas pessoas a culpa que está acontecendo na sua vida. Tipo, tô sem grana porque o país está assim. Não. É aquela frase que o que tu enxerga em mim é teu, né? Basicamente isso. Exatamente. Né? É a tua interpretação sobre o todo, sobre mim, não o que realmente é. Exatamente. Então, essa mensagem é autorresponsabilidade. Porque, pô, se você está gordo, não é porque... não é a pizza, não é a cerveja. É você que decidiu comer pizza, é você que decidiu comer cerveja. Eu tô com uma situação financeira complicada. Entenda o que está acontecendo. Não é porque talvez você se autopremiou de forma muito generosa, tipo, eu mereço alguma coisa. Tem certeza? Dá aquela pausa e olha, você tem certeza que você merece? Se você fosse uma outra pessoa, né? Se você, tipo assim, se você pudesse se ver, você daria esse presente para essa pessoa que é você? Por ela ter feito que fez alguma coisa? Não. Não, por que você está se dando? É sair da zona de conforto. Poder fazer uma análise de exatamente. fora sobre você de fora. O que falta para as pessoas, entendeu? As pessoas buscam sempre olhar ao redor em vez de olhar para si. Porque se você olha para si, você se conhece. E se você se conhece, eu acho que você começa a ter um conhecimento das suas capacidades, do que faz você ter ou deixa de ganhar. Né? Que tipo assim, como o Júlio fala, né? Você não perde, né? Você apenas aprende quando você perde. Você nunca vai perder, você vai aprender. Então, se você está com a dificuldade, tenta aprender o que levou a essa dificuldade. Em vez de tipo assim, perdi, eu sou isso, sou aquilo. Não, parece que não é nada disso. Você pode estar nesse momento, é um direito seu que você está triste, é um direito. Mas não alimenta essa situação, tá legal? E olha para si e vê aonde você errou. Eu acho que a vida começa a ficar muito mais simples assim. Show de bola, Bruno. Meu amigo, gratidão por ter te recebido aqui. Obrigado, cara. Sexta-feira à noite, né? Sábado à noite. Sábado. Já estamos aqui, meu amigo deve ter alguma coisa ainda para fazer. É uma honra ter você dentro e fora do tatame, próximo a mim aqui, né? E por estar participando desse espaço conosco. Esse é o início de um projeto onde a gente pode estar levando essa mensagem aí de motivação, de transformação, né? De saúde e vida para as pessoas. Tá? Obrigado por estar participando aí.
Tu é um exemplo pra mim, honrado Na pra te verdade, receber. Leão, eu sempre te falei isso naquelas aulas das 7 horas, né? De você, tipo, você sempre, você tem o dom da palavra, você é um cara que motiva, tá? Então eu sempre falava, cara, começa a investir. Eu não sei se você lembra disso. É que a gente meio que trocava algumas ideias, né, lá do seu negócio e tal. E eu falava, cara, começa a investir em mídia que tu vai se dar bem. Entendeu? E o que você tá fazendo, acho que pra mim, quando você me chamou, eu falei, porra, boa. O Brunão é meu professor, né, na academia lá, mesmo eu sendo faixa preta, mas ele é um dos professores aí que também me formou. E muito eu peguei, né, de resenha antes e pós-treino, essas informações e compartilhando um pouco do conhecimento dele aí, para poder estar sempre crescendo, evoluindo, não só dentro do tatame, mas como ser humano. Gratidão, irmão. Valeu, muito irmão. obrigado. Prazer. Valeu. É isso. Obrigado, galera. Fala, fera!